Agradecemos ao Senhor nosso Deus por mais esta rica oportunidade que estamos tendo de estar na sua casa, de ouvir a sua palavra, de receber a sua cura, as suas bênçãos, o seu milagre. Aqui é o lugar que o Senhor preparou para nós estarmos hoje. Possamos estar agradecidos, possamos estar felizes, porque este é o amor de Deus por nós, que Ele deseja salvar a todos, e nós, sem dúvida, com uma palavra como essa, que a muitos lugares não é pregada, Ele nos deu um privilégio. Nos sintamos honrados por esta grande missão que o Senhor está colocando em nossas mãos neste dia. A palavra da exortação está no Evangelho de Lucas. Os irmãos que quiserem acompanhar, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24. Evangelho segundo Lucas, 22, 24. A palavra que antecede os momentos que vamos ler neste momento, falavam da última ceia que o Senhor havia tido com os seus apóstolos. E após essa ceia, em que Ele dividiu o pão e o vinho, eis que eles seguiam no caminho. E a palavra inicia no versículo 24, dizendo: E houve entre os apóstolos contenda sobre qual deles parecia ser o maior. No primeiro momento, nós podemos, analisando a palavra, este pequeno versículo, ver que eles estavam indo e por um momento surgiu uma pequena discussão entre eles sobre qual seria o maior dentre eles, qual seria o mais importante, qual teria feito maiores sinais, grandes coisas. Podemos imaginar que isso estava acontecendo ali. E no 25 segue dizendo que Jesus, após observar o que estava acontecendo, lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Quer dizer, nesta fala do Senhor, Ele diz a respeito dos reis, a respeito dos poderosos, e como funciona o sistema do mundo. Questão de autoridade, e que os homens, eles reconhecem a autoridade daqueles que são grandes, dos poderosos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que governam. Mas Jesus segue dizendo: Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Podemos ver aqui as duas realidades que o Senhor colocou diante daqueles seus 12. Quer dizer, Ele falou do mundo, Ele falou de como funciona todo o sistema que está lá, mas Ele falou conosco que seja diferente. Se no mundo sabemos que é o dinheiro, sabemos que é o poder que determina todo tipo de hierarquia, com aqueles que são de Deus, para Deus, aos olhos dele, isso é diferente. Não funciona para ele. Ele diz aqui que para ser o maior interiormente, para ser grande aos olhos de Deus, versículo 26, seja como o menor. Bem lembramos da passagem do Senhor em que Ele fala das bem-aventuranças. Quem seriam os bem-aventurados, diria o Senhor? São os grandes, os poderosos? Não, são os que choram. São os humildes, são os simples, são os pacificadores. É este que são bem-aventurados aos olhos de Deus. E quem governa, quem tem autoridade aos olhos do Senhor,
é aquele que serve. Quem foi o maior exemplo de servidão neste mundo que passou por aqui, queridos? Podemos certamente afirmar, foi Jesus. E é exatamente nisso que ele segue dizendo no versículo 27. Acompanhe os irmãos que estão aí. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Queridos, é o que o Senhor tem a ensinar a nós. A quem nós queremos obedecer, a quem queremos seguir verdadeiramente. Isaías, certa vez, ele disse que o braço do Senhor se manifestou nesse mundo na forma de Jesus. Que ele veio para este mundo para sofrer e tomar sobre si os nossos pecados. Este é o exemplo de servidão que devemos levar em conta. Servirmos uns aos outros, servirmos a Deus, porque servir a nós mesmos já estamos cheios, nós vivemos servindo a nós, e o Senhor faz um convite, o Senhor nos chama, fala, vamos servir ao Senhor, porque Ele sabe, irmãos, diferente de nós, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, porque a palavra diz que o coração é enganoso. Quem conhecerá o próprio coração? Mas o Senhor sabe o nosso passado, o nosso presente e o que há de acontecer no futuro conosco. Então possamos entregar na mão dEle. E para concluir, versículo 28, é o que ele continua dizendo aos seus apóstolos. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nas minhas lutas, no meu combate. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Queridos, a nós, vemos aqui que ele promete aos seus apóstolos grandes coisas para o dia do juízo. Mas o que ele promete a nós nestas palavras, o que ele prometeu a eles também pode ser prometido a nós, é o que ele disse aqui no versículo 29, que destinou, não só a eles, mas a cada um de nós o seu reino. Que reino é esse? Poderíamos nos perguntar. É um reino material? Que estará à nossa volta, que será levantada a nova humanidade? Sim, é um reino também espiritual. Isaías já dizia, novos céus, nova terra, e também, principalmente, o nosso coração, porque o Senhor vai passar a morar dentro de cada um de nós, e será um reino que, como diz as Escrituras, não passará jamais. Que o Senhor nos abençoe, e que Ele possa nos dar condição a cada um de nós de servi-lo. Ele não pede grandes coisas a nós. Se for um copo de água fresco, em nome de discípulo, ele disse que se dermos a qualquer um que seja, não perderemos a nossa recompensa. Pequenas coisas ele quer de nós, e se fizermos e cumprirmos nas pequenas coisas, certamente ele nos dará a condição de fazer e realizar as maiores também. Então, que possamos servir a nós, aos nossos irmãos, aos nossos amados e principalmente servir ao nosso Deus. Amém. Nós gostaríamos de convidar os irmãos ao livro de Jeremias, no capítulo 31.
Jeremias 31. A palavra de hoje na exortação nos instruiu a respeito de coisas muito importantes. Primeiro, ela disse que os ensinos do Cristo, eles precisam habitar em nós. E que nós devemos admoestar uns aos outros. Esta palavra, admoestar, ela significa instruir com brandura. O que vale dizer que a palavra do Senhor nunca deve ser ministrada com violência. Nunca deve ser ministrada a título de disputas, mas de maneira serena, irmãos. Uma vez que sabemos da imortalidade da alma e da sua trajetória através das vidas sucessivas que a alma possui, todos terão oportunidade de serem salvos. Anunciemos essa palavra, deixemos que a palavra do Senhor possa instruir aqueles que estão à nossa volta e fazê-lo de uma forma serena e tranquila. Mas a veemência da palavra indica que Deus, Ele precisa que nós sejamos agentes dessa anunciação. Como Deus falará aos homens se não há quem pregue? Se nós nos negarmos a ser anunciadores das boas novas, a palavra também nos disse que nós precisamos aprender a servir uns aos outros em amor. Disse o Senhor que nós precisamos procurar os lugares mais simples, que nós devemos nos conduzir de maneira humilde perante tudo o que está diante de nós. E por que nós precisamos ser humildes? Porque enganoso é o coração. Quando nós emitimos pareceres a respeito de nós mesmos, irmãos, nós somos bons advogados para defender as nossas causas. Por isso, enganoso é o nosso coração quando ele trata a nosso respeito. E precisamos da palavra de Deus para que ela diga a nós se o que nós estamos fazendo, se a maneira como nós estamos vivendo, se as palavras que nós estamos proferindo, se elas são ou não de Deus. Nós precisamos da anunciação da palavra e para isso nós precisamos estar reunidos como o povo de Deus. Precisamos ser humildes, porque grande é o Senhor. Quem foi que instruiu a mente do Senhor? Nós precisamos, irmãos, deixar que o nosso coração esteja dilatado para que a gente possa aprender com o Espírito do Senhor. E aprender com todas as coisas. Todas as nossas experiências de sucesso e de insucesso, de alegrias e de tristezas, todas as experiências, elas estão contribuindo para o crescimento da alma, para que a alma deixe essa condição de habitar nas regiões escuras do entendimento e possa ascender para Deus, e possa se encher da luz de Deus. Porque quanto mais perto de nós estiver o Senhor,
mais felizes nós seremos. Não importa em que condição material, irmãos, a felicidade não é o que temos no bolso. Seguramente a felicidade é um estado de espírito. Somente o Senhor pode nos dar a verdadeira felicidade. Jeremias, no capítulo 31, ele trata aqui do povo de Deus e daquilo que o Senhor pretende fazer com as duas casas, que ele chama com todas as letras aqui, a casa de Judá e a casa de Israel, que somos nós, os cristãos. Essas casas, por ignorância do homem, estiveram divididas por muito tempo, mas o Senhor achou por bem, segundo as promessas que desde essa época foram feitas, a juntar essas casas, para que, segundo ele mesmo, afirmou fazer uma grande nação. E nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós não devemos dizer que pertencemos a essa ou aquela igreja, ou uma sinagoga daqui ou de lá. Ser povo de Deus está acima de pertencer a uma instituição humana. Ser povo de Deus é servir ao Deus Altíssimo. É servir àquele que criou e sustenta todas as coisas. Pode parecer, irmãos, que Deus não quer que a gente viva. Mas servir a Deus é fazer boas obras. E realizar boas obras não na igreja, mas fazer as boas obras em todos os lugares onde nós estivermos. E o Senhor diz aqui a partir do versículo 31, que viriam dias em que ele faria uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha, irmãos, está muito claro aí. Eu quero que os irmãos estejam atentos, porque pode parecer que a gente está aqui criando um sectarismo, mas não é não. A palavra de Deus é dirigida às duas casas de Israel. Eu não conheço outro povo que anuncia este Deus que não sejam os cristãos e os judeus. Eu não conheço. Alguém conhece algum outro povo que anuncia este Deus e este Cristo? Eu não conheço nenhum, irmãos. Evidentemente, a palavra se dirige a esses dois, Israel e Judá. E ele fala de uma nova aliança. Algumas pessoas entenderam que o Senhor iria colocar uma outra aliança para o povo, diferente, para substituir tudo aquilo que havia sido escrito nos tempos antigos. Mas, quando nos atentamos para esta palavra, fica claro para nós que a aliança dele não é que um povo estranho, não. Ora, o Senhor foi atrás dos gentios, porque os gentios iriam recebê-lo, enquanto os judeus não aceitaram. Olha, irmãos, essa interpretação é uma interpretação superficial dos textos sagrados, tanto da escritura hebraica, quanto do livro dos cristãos, que é chamado Novo Testamento. A nova aliança que ele quer fazer com cada um de nós, que somos o povo dele, está bem explicado aqui. Olha, não é conforme aquela aliança que eu fiz com os vossos pais, quando eu os tirei da terra do Egito. É o que está escrito aí no versículo 32. E como que era a aliança que Deus fez com o povo quando ele os tirou do Egito? Quando ele tirou os israelitas do Egito? Ele escreveu as leis
em tábuas de pedra, não foi isso, irmãos? E constituiu sacerdotes para que os sacerdotes vigiassem o comportamento do povo. Porque o povo não tinha como compreender a profundidade daquilo que estava sendo revelado. A realidade naquele tempo era muito estreita. O homem sequer conhecia que o mundo era redondo. Ele diz: não será uma aliança conforme aquela que fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E agora ele vai explicar que aliança que ele vai fazer. É aí que nós temos que estar atentos. Preste atenção nisso, porque somos o povo de Deus. Nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho foi anunciado no Ocidente por nossa causa. Os cristãos precisam entender isso de uma vez por todas. As casas estão divididas pela interpretação humana das Escrituras Sagradas. Irmãos, estamos diante de um mundo que está correndo para o buraco. Estamos, como disse um dos nossos exortadores, a caminho do caos. E o povo precisa se unir. Nós precisamos nos ajuntar para tratar dos interesses deste Deus maravilhoso. Porque a humanidade, ela tem os seus dias contados, segundo as Escrituras. Não sou eu que estou amaldiçoando a própria humanidade, irmãos. Não sou eu. E o Senhor diz: olha, esta aliança que farei com a casa de Israel, agora falando da casa das duas tribos, das duas casas de Israel, as 12 tribos de Israel. Esta é a aliança, versículo 33, que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Dos dias do fim. Dos dias do fim. Esta aliança já foi estabelecida? Não. Não foi estabelecida ainda, irmãos. Mas ela já está a caminho de ser estabelecida. Por quê? Porque ela não é uma aliança conforme aquela que foi feita com o povo que saiu do Egito. Ele diz a natureza dessa aliança: eu vou pôr a minha lei no seu interior e vou escrevê-la no seu coração. Agora ele está falando da casa de Israel como um todo. Infelizmente, a Escritura, na tradução, não separa essas coisas. A casa de Judá seria aquelas duas tribos que foram fiéis ao Senhor. E a casa de Israel, aquelas 10 tribos que foram para o norte, quando o povo se dividiu. E depois as 10 tribos se espalharam no mundo. E estas almas estão aqui hoje entre nós, em volta deste cristianismo, como nós vemos aqui nos nossos dias, evangélicos, católicos. Estas almas todas pertencem ao povo de Deus, irmãos. As instituições não vão sobreviver, mas o povo de Deus vai permanecer. Vai haver um profeta com a tábua, com os mandamentos? Não mais. Porque o Senhor pretende estabelecer a lei dele dentro de nós, nos nossos corações, para que a palavra de Deus esteja viva dentro de nós, como disse hoje o exortador. Eu possa comunicar a palavra de Deus aos homens que estão à minha volta, para instruí-los, para consolá-los, para dar a eles as explicações que eles vão precisar quando as coisas estiverem difíceis. Nós, como povo de Deus, precisamos receber com alegria esta revelação do Senhor: eu vou pôr a minha lei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E olha o que ele diz mais:
irmãos. Versículo 34. Não ensinará mais cada um o seu próximo. Não ensinará cada um mais o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. Depois daqueles dias, todos conhecerão o Senhor. Ele diz, desde o menor até o maior deles. E mais, olha o que ele diz: vou perdoar-lhes todas as suas maldades. Amém. Eu não sei, irmãos, eu ficarei muito contente se o Senhor sumir com todos os meus pecados. Eu não sei se os irmãos não tem aí alguns, não sei. O que eu sei dos meus pecados são muitos. E se o Senhor sumir com eles, apagar, eu vou ficar muito feliz e agradecido ao Senhor. Porque os meus pecados, as minhas transgressões estão com Jesus. Estão na cruz, como diz o apóstolo Paulo, numa promissória que está lá na cruz, para que o diabo saiba que ele não tem mais poder sobre o meu pecado. Mas estão lá. Diz o Salmo, acobertados, cobertos pelo Senhor. Agora vem o Espírito de Deus e me diz, olha, eu vou sumir com esta maldade. Eu não vou nem me lembrar mais, diz o Senhor. Amém. Que desapareça. O Salmo diz que a gente tem pecados que a gente não sequer sabe que são pecados, não é mesmo? Ele diz, livra-me dos pecados que me são ocultos. Há coisas que a gente nem sabe que está errado, irmãos. Sai fazendo por aí. Por isso nós precisamos de um poder maior sobre nós. E esse é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que guia a nossa vida para que a gente não seja arrastado para o caminho do engano. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Assim diz o Senhor que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. O que estamos falando aqui não é uma determinação de um Deus qualquer. É daquele que fez todas as coisas e que tem autoridade, que preside a criação. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus do nosso povo. Este é o Pai de Jesus que nós precisamos respeitar, amar e pedir a Ele, Senhor, entra na minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma. Que nós estejamos revestidos de uma fé inquebrantável. Que não haja dúvida no nosso coração, irmãos, nesse caminho que nós estamos seguindo. Andemos com o Senhor. Andemos na sua fé. Respeitemos os seus ensinamentos. O Senhor diz, não adulterarás. Não vamos adulterar. Não roubarás. Não vamos viver desonestamente. Não mentirás. Seja a nossa palavra verdadeira em todas as circunstâncias. Honrarás o teu Deus sobre todas as coisas, o nosso Pai. Não há nada mais importante que o nosso Pai celestial. Ao próximo, como a nós mesmos. Diz a palavra da exortação hoje, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Perdoa-lhe. Ore por ele. Para que sejais filhos do Altíssimo. Que o Senhor nos ajude a ter esta fé inquebrantável, que não haja dúvida no nosso coração, que o espírito das trevas ele não nos arraste para o seu mundo de mentiras e de ilusões. As suas bênçãos sejam abundantes sobre a nossa vida, sobre a vida de todos nós que nos reunimos aqui como povo de Deus e aqueles que recebem a palavra em outros lugares.
E que o nosso Deus, Ele estabeleça este espírito de unidade entre nós. Sem nenhuma dúvida, irmãos. Olha, não queremos fazer crítica a ninguém. Mas parece patente que aqueles que falam em nome do Senhor estão mais preocupados com a vida terrena do que com o futuro espiritual de todos nós. Nós precisamos nos revestir e nos preparar devidamente para sermos testemunhas deste Deus vivo, do Deus de Israel, o Pai do Senhor. Com muita coragem, com muito ânimo, com muita firmeza, guardando a nós como vasos preciosos. Nós somos vasos preciosos do Senhor. Que Ele nos ajude, nos dê coragem, firmeza, para que sejamos testemunhas de verdade, sem medo do homem, sem medo de ninguém. Porque nós somos daquele que é o Senhor e só Ele é Deus. Amém? Que Ele guarde a nós e o nosso povo de todas as tentações e perigos deste mundo. Amém.